Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que bom a gente se reencontrar nesse tempo frio, bom para estudar. Na semana passada eu deixei para vocês aí 3 exercícios a respeito daquela aula que eu tinha dado sobre cientificismo e agora eu estou aqui para poder corrigir esses exercícios e tirar qualquer dúvida que talvez tenha ficado, né? A questão 1 pergunta: o que é cientificismo? Primeira coisa que a gente precisa esclarecer a respeito do cientificismo é que o cientificismo é uma crença, é uma ideologia. Ideologia, por definição, é um sistema de crenças. E o que diz o cientificismo? Diz que a ciência é o único saber válido que supera todos os outros tipos de saber, saber religioso, o saber filosófico, e que nós chegaremos num momento em que nós vamos atingir uma certa maturidade intelectual, em que a gente não vai mais dar trela para nenhuma outra conversa que não seja científica. Então, nada que não tenha passado pelo crivo, pelo cadinho do método científico será considerado válido. Inclusive, essas coisas a gente vai até deixar para lá, a gente não vai nem falar sobre elas. Isso fica muito claro naquela fala de Wittgenstein sobre aquilo que não se pode falar, se deve calar. Então, se a ciência, com a sua linguagem, com o seu método, não consegue dar um certo parecer, não consegue dar uma certa legitimidade para um determinado discurso, então esse discurso precisa ser simplesmente abandonado. Isso aí é uma crença, não é uma conclusão científica. Isso é uma crença, uma ideologia a respeito da ciência, de matriz positivista, né? É o cientificismo, que acredita que a ciência vai ser a panaceia, vai ser o remédio de todos os males, e que a ciência vai varrer para a lata do lixo da história todos os outros tipos de saber. Isso foi muito forte aí nos séculos XVIII e principalmente no século XIX, pega um pouco o ambiente positivista e naturalista também, até na segunda metade do século XIX, e como eu disse para vocês, no século XX essa crença sofre um abalo. Questão 2, explique a lei dos 3 estados de Augusto Comte. Então, Comte é o pai do positivismo e ele tem essa visão sobre a história do pensamento humano, e ele diz que essa história do pensamento humano percorreu 3 etapas, que são etapas que o indivíduo também percorre. Existe lá a primeira etapa, que é o chamado estado teológico, em que o homem tem sede, sim, de explicar a verdade, de conhecer as coisas, de saber a causa, a origem das coisas, como dizia Aristóteles lá no início da metafísica, todos os homens desejam por natureza conhecer é um desejo do homem, né? Todo aquele que vivencia a experiência humana vivencia também essa sede intelectual, esse desejo de conhecer, mas no estado teológico o homem ainda está muito preso a fantasias. Então ele explica todas as coisas a partir da ação de deuses, a partir da ação de seres sobrenaturais. Por isso, estado teológico, né? Theos significa Deus. Bom, aí depois chegaria no período filosófico ou metafísico, que seria uma espécie de adolescência intelectual, em que o homem abandona todo tipo de fabulação e procura explicar as coisas com outras ferramentas, só que ele ainda não tem o rigor do método científico, então ele produz filosofia. A filosofia ainda é um discurso abstrato sobre a realidade. Ele é parcialmente baseado na observação, mas ele não é comprovado com experimentos críticos, porque o conhecimento filosófico ele ainda é um palpite sobre a realidade, ele ainda não tem aquela comprovação empírica, experimental. Isso só vem com o advento do método científico, e aí a gente chega no terceiro estado, que seria o estado positivo, em que o homem só daria valor, só tomaria como válido, como realmente válido e definitivo, aquilo que a ciência pode atestar como algo verdadeiro. Então, somente a ciência pode validar, a partir do método científico, do rigor do método científico, pode validar alguma proposição como verdadeira.
Então, a partir do momento que o homem só aceita o discurso científico como verdadeiro, então ele chega ao estado positivo. E Augusto Conte faz uma leitura da história da humanidade, dizendo que a humanidade percorreu, então, esses estágios, até chegar na modernidade iluminada, até chegar nesse período aí pós-iluminismo, em que as luzes da ciência venceram então as trevas do obscurantismo, venceram os resquícios do obscurantismo que ainda restavam na civilização. Então o Conte é um profeta desse novo tempo, né? desse tempo de iluminação da ciência. Ele acredita nisso. A mesma coisa acontece com o indivíduo, né? Isso que aconteceria com a humanidade acontece também com o indivíduo. Também o indivíduo tem a sua infância intelectual, cheia de fábulas, com amplo espaço aí para a imaginação. Depois ele chegaria a uma certa adolescência intelectual para por fim chegar à maturidade intelectual. E aí nós, quando somos adultos, nós somos inteiramente científicos. Nós somos totalmente neutros, nós somos totalmente objetivos, nós já não misturamos mais aquelas nossas emoções, aquelas nossas paixões com o conhecimento. Nós conseguimos depurar o conhecimento de toda fabulação, de toda emoção, de toda imaginação e temos então um conhecimento sólido, neutro, realmente objetivo. Essa é a ideia do Augusto Conte. Questão 3. Por que a ideia de progresso contínuo sofreu uma crise no século XX? Porque essa ideia de progresso contínuo ela parte do princípio de que a ciência é um discurso monolítico, definitivo, que não está sujeito a reformas, que não está sujeito a revisões. Só que no século XX, alguns filósofos como Karl Popper, como Thomas Kuhn, mostram que a ciência também tem uma historicidade. A ciência, na verdade, ela não é feita de verdades absolutas, e sim de paradigmas. E esses paradigmas mudam quando nós mudamos também outras visões de mundo, quando os nossos interesses mudam, enfim. Então os paradigmas científicos também mudam. A ciência não é um conhecimento totalmente neutro, existe sempre ali uma carga subjetiva. O cientista ele não é alguém que não se deixa influenciar por nada, ele é um ser humano e como ser humano ele também é um ser histórico, ele também é um ser que está sujeito ao devir histórico. Tudo muda, né? A moral muda, a religião muda, a política muda. Por que a ciência não vai mudar? A ciência também muda. E aí o Thomas Kuhn escreve um livro chamado Estrutura das Revoluções Científicas, em que ele mostra que de época para época a ciência sempre muda, né? Quando muda a época, muda também o discurso científico, enfim. E na verdade a ciência não é feita de verdades absolutas, mas de paradigmas temporários, que têm uma validade ali bem determinada. Bom, então isso acontece, e essa ideia do progresso contínuo também, né? Porque a própria ideia de progresso supõe que você sabe o que é melhor, mas a filosofia contemporânea ela é feita de uma crise da razão. Então, a partir da filosofia contemporânea se valoriza muito a ideia de diversidade, de diferença, e se diz que essa ideia aqui de que a filosofia iluminista europeia do século XVIII, do século XIX, é superior, isso aí teria servido para poder justificar um certo colonialismo cultural, ideológico sobre povos indígenas, sobre povos americanos, sobre povos africanos, e enfim, não existe essa ideia de progresso contínuo, nem sempre é assim. Você não pode dizer que uma cultura é melhor que a outra, isso seria etnocentrismo, eurocentrismo. Por que a modernidade europeia iluminada é melhor do que certas culturas tribais? Então existe esse relativismo cultural que é intrínseco à filosofia contemporânea, ele é muito característico da filosofia contemporânea, e ele põe em xeque esse evolucionismo que acaba caracterizando, né, a visão cientificista, positivista, porque ela parte do princípio que realmente existe um salto qualitativo na evolução cultural europeia, e é justamente a Europa que traz aí essa iluminação na modernidade ilustrada, enfim. Então isso aí passa a ser muito contestado. E o século XX ele traz experiências também muito trágicas, né? Como as duas guerras mundiais, como os campos de concentração com cobaias humanas. Então todas essas coisas
elas dão a entender que um progresso científico também não vai trazer necessariamente um progresso humano. O próprio Einstein, num discurso que ele fez em Berlim, ele fala que pode existir uma ética da ciência, mas não existe uma ciência da ética. Então, na verdade, o discurso científico ele não pode abarcar todas as coisas. Ele precisa conviver com outros tipos de discurso. Ele precisa conviver com o discurso religioso, com o discurso ético. A gente não pode justificar tudo em nome da ciência, né? Porque a ciência não dá conta de todas as coisas. A ciência não tem nenhuma palavra a dizer sobre o que é a justiça, sobre o que é o amor. Enfim, então existem diversas áreas da nossa vida também que a ciência não consegue abarcar. A ciência é o seguinte, o cientista é o sujeito que anda com régua e relógio no bolso, né? Então a ciência ela trata do espaço e do tempo, né? Aquilo que foge dessas duas dimensões aí, ela simplesmente não tem nada para falar. Então o discurso dela é vazio. Por isso, no século XX, então, se entende que não é assim. A ciência não é a última bolacha do pacote e que existem outros saberes que também são válidos e que não necessariamente a gente está evoluindo o tempo todo. A ciência pode ser instrumentalizada para o mal também, etc. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Um grande abraço aí. Até semana que vem. Valeu!